Reverendíssimo diácono, querida comunidade, hoje somos chamados a fazer essa grande meditação, a partir então desses textos bíblicos, nos inspirando a viver então o domingo da Divina Misericórdia. E para nós se torna muito especial porque nesta visão que Santa Faustina tem, de Jesus, ele mesmo inspira: a humanidade não encontrará paz enquanto não se voltará para a fonte da minha misericórdia. E aí a gente pode dizer, quem de nós não tem alguma situação na nossa vida que a gente gostaria de ter uma paz no nosso coração, sentir aquela tranquilidade de viver a vida profundamente sem essas preocupações? Todos de nós em algum momento da nossa vida devemos então passar por algumas tribulações e que nós gostaríamos de sentir essa misericórdia de Deus acalentando o nosso coração e sentir esta paz profunda na nossa alma. E assim nós vamos compreendendo como que é então talvez acreditar na misericórdia de Deus manifestada sobretudo em diversas maneiras, mas sobretudo neste domingo, onde na própria revelação a Santa Faustina, o próprio Jesus disse que nesse dia as portas do céu estão escancaradas para a misericórdia do Pai. E isso nos enche de alegria porque é um Deus que não desiste de nós. É um Deus que nos ama profundamente. Essa palavra se torna forte para nós, por isso se torna caminho de salvação. Quando nós vemos na primeira leitura essa experiência onde as primeiras comunidades faziam a sentido de partilha, de vivência comunitária, e sobretudo ia crescendo o número dos discípulos, nós começamos a perceber que tudo aquilo que nós então colocamos como positivo e práticas na nossa vivência de fé se torna algo real e concreto para que essa misericórdia de Deus se manifeste. E isso se torna para nós crescimento para a vida da comunidade. O número dos fiéis iam crescendo pela forma que nós vamos agindo. Isso nos quer dizer que é uma chamada de atenção, em primeiro lugar, para como nós estamos vivendo. Graças a Deus, vocês viram talvez as notícias das últimas celebrações pascais, e nós, como número de católicos, crescemos como atingindo uma marca que nunca na história se houve, como número de pessoas fiéis batizadas e se denominando católicas. É lógico que a gente pode falar assim, mas o IBGE fala diferente, padre. Como que se dá isso? É porque o número de pessoas no mundo vai crescendo. O número de católicos cresceu. Mas enquanto proporção, o número de pessoas que se denomina também sem religiões também vem crescendo. Por isso que a gente vai vendo que o número de católicos no Brasil vem diminuindo. Não é que ele vem diminuindo o número de católicos, e vendo o número de pessoas proporcional ao número de pessoas existentes, porque a população vai crescendo. Mas enquanto o número de pessoas, nós estamos atingindo a marca de maioria de católicos neste ano de 2026. Isso se torna para nós então que uma igreja milenar com mais de 2000 anos, ela tem jeito, e nenhuma instituição conseguiria sobreviver a partir de 2000 anos se ela não tivesse uma ação divina e não humana. Isso faz com que nós possamos entender que a nossa vivência não deve partir por aquilo que se torna humano, mas aquilo que se torna divino, a divina misericórdia de Deus. Porque se for depender de a gente não perdoa. Se for depender da gente não quer proximidade. A gente tem dificuldade de viver a experiência que Deus apresenta a cada um de nós. O evangelho de hoje nos começa com uma cena muito humana. Os discípulos estão com medo, trancados, estão se fechados na experiência. Após a morte de Jesus, eles se trancam. Jesus ressuscita, eles começam então a perceber, Jesus aparece, mas há um fechamento, há um medo. E Jesus vem romper este medo. Quando Jesus então, mesmo diante das portas fechadas, ele se coloca dentro do espaço, é para dizer que para Deus não existe limites e barreiras. Deus pode tudo. E eles ainda não tinham compreendido o quanto este Deus pode fazer e realizar tudo na nossa vida. E a primeira frase de Jesus é:
a paz esteja convosco. Voltamos ao início da celebração. Quem de nós não quer então fazer essa experiência de paz? Quem de nós no trabalho não está passando por alguma dificuldade, no relacionamento com os filhos, nos estudos, no relacionamento com o esposo? Em algum momento da nossa vida nós nos deixamos passar por algum medo, insegurança ou fechamento, porque nós queremos então essa paz e essa paz não vem na nossa vida. Ou não sentimos essa experiência de paz como a gente gostaria de viver e acreditar que ela existe. Aí nos vem então a experiência dessa divina misericórdia, porque Jesus rompe as barreiras. É nesse lugar fechado que Jesus entra. Mesmo muitas vezes nós nos fechando, a graça de Deus, Jesus está ali para realizar então os milagres que Ele necessita. Ele não bate na porta, Ele não espera que esteja tudo perfeito. E a gente acha isso, que na igreja é só lugar de gente perfeita. Ah não, padre, eu não vou naquela igreja não, porque fulano de tal faz fofoca. Ah, padre, eu não faço isso não, porque lá na igreja tem uma pessoa que faz isso. A igreja não é lugar de gente perfeita, é lugar de gente que busca a perfeição. É lugar de gente limitadas. Nós somos limitadas. O padre não é perfeito, né? As pessoas que estão na frente não são dignos. E a gente vai então lidando. O padre não é digno de fazer aquilo, mas é pela misericórdia de Deus que nós então realizamos. Porque Ele acredita em nós. E assim nós nos colocamos nessa vida humana como um caminhar. E só vamos então talvez estarmos mais aptos no dia da nossa morte. No dia que nós finalizarmos esse tempo existencial para a nossa vida. Por isso eu queria que vocês percebessem, a misericórdia começa assim. Deus não chega apontando erro na vida das pessoas. Deus chega de mansinho trazendo paz no nosso coração. E assim a gente deve aprender, de mamana caducando dentro da igreja. Porque a maioria das vezes nós nos irritamos com as pessoas porque nós queremos que elas pensem como nós. Fulano de tal fez isso, fulano de tal faz aquilo, fulano de tal foi vestido desse jeito, fulano de tal faz aquilo. E a gente vive no mundo julgando as pessoas. E nós aprendemos que para viver a misericórdia de Deus, Jesus não chega julgando, Jesus não chega cobrando. Por favor, discípulos, eu convivi com vocês tanto tempo e vocês não aprenderam nada, vocês são camada de burro. Jesus não faz isso. Jesus chega de mansinho, Ele rompe as barreiras, rompe a barreira do medo e traz paz ao coração dos discípulos. E Ele então disse: a paz esteja convosco. E é uma experiência muito importante que nós não podemos deixar passar despercebida, é que um dos discípulos não estava presente. Era, quem era? Tomé, chamado Dídimo. Ele não foi na missa dominical naquele dia, na verdade. Faltou da missa Tomé, primeiro domingo da semana. Tem gente que a semana começa na segunda-feira, né? Mas ela chama segunda porque é segunda. Começa o primeiro dia da semana, o domingo. E aí sim ele não estava presente. Quando fala da experiência do ressuscitado, Judas não está presente. E aí então começa então a experiência que nós fazemos todos os domingos. Só conseguimos viver a experiência do ressuscitado quando nós então estamos presentes nesta vida. Existe todo o ato litúrgico, uma denominação muito importante. Nós passamos pela paixão, morte e ressurreição de Jesus, toda a missa que nós rezamos. Nós vivenciamos o tríduo pascal, toda a missa que nós rezamos. Por isso é indispensável, no ato celebrativo da missa, um crucifixo, com Jesus crucificado. Seja no altar, seja na mesa do altar, seja ao lado. Sempre pede-se que esteja nesse espaço do presbitério um Jesus crucificado. Porque Jesus passa pela morte e ressurreição. Jesus morreu, está simbolizado ali. E a gente fala assim, aonde que está Jesus então está ressuscitado? Na Eucaristia que nós vamos comungar, no pão que partilhado. Jesus está vivo e essa é uma profissão de fé que nós acreditamos. Por isso Tomé, quando ele não está presente naquele domingo, naquele primeiro dia da semana, ele não consegue fazer a experiência do Jesus vivo. Ele só consegue fazer a experiência do Jesus morto. E por isso então que se torna para nós tão importante
nós então fazermos a experiência da missa dominical. Porque sem a missa dominical, nós continuamos na sexta-feira da paixão. E a gente pode perceber isso nas nossas celebrações. O quanto de católicos que ainda está na sexta-feira da paixão. A igreja na sexta-feira da paixão, fica assim. Na hora que chega no sábado santo, diminui, né? Lá no santuário nós diminuímos de sexta-feira para o sábado, em torno de 500 pessoas na celebração. Isso quer dizer o quê? Essa diferença de 500 pessoas, existe 500 pessoas que ainda só querem fazer experiência na sexta-feira da paixão. Só quer ver Jesus morto. E muitas vezes essas pessoas são as pessoas que mais estão querendo paz, estão querendo a graça, mas não acontece porque ela só viveu a experiência da sexta-feira da paixão. E nós precisamos sair disso, precisamos encontrar com Jesus vivo e verdadeiro. E é esse Jesus vivo e verdadeiro que vai dizer: a paz esteja convosco. E essa experiência de paz que nós precisamos viver na nossa vida e na nossa caminhada. E assim Jesus então não rejeita Tomé, mesmo no seu pecado, na sua incredulidade, ele acolhe. Não seja incrédulo, Tomé, mas fiel. Mesmo diante do seu pecado, Jesus não desiste de você. Mesmo diante do nosso erro, Jesus não desiste de nós. Ele vai atrás, ele volta todo domingo. Ele está aqui no domingo que vem. Mesmo que eu não me abri a essa experiência da ressurreição, Jesus insiste novamente e volta conosco. E esse é o Deus da misericórdia. Quando Tomé então faz aquela profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. É uma experiência que nós fazemos toda a missa. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. E nós precisamos fazer isso todos os dias da nossa vida. Porque muitas vezes o que nos leva para baixo, o que nos leva a desistir, o que nos leva ao medo, a nos trancar no nosso mundo, à depressão e a tantas outras coisas, é o medo de não acreditar na misericórdia de Deus. Que Deus pode tudo na nossa vida. O Deus que pode derrotar a morte e nos dar a vida. E é esse Deus que nós devemos professar a nossa fé. Por isso a misericórdia não é passar a mão na cabeça. Misericórdia é amar quando não há motivos humanos para amar. Existem duas formas de amor que nós devemos colocar no nosso coração. E a maioria de nós só vivemos uma forma de amor. É amar quem merece o nosso amor. Muitos de nós só amamos quem merece o nosso amor. Mas Jesus apresenta no domingo da Divina Misericórdia que nós devemos amar quem precisa do nosso amor. Aquelas pessoas que têm dificuldade. E é essa a diferença do cristianismo. Essa diferença que nos faz diferente quando a gente começa a estudar. Essa semana na faculdade a gente começava então a fazer algumas reflexões. E uma das reflexões é: não perca tempo com quem te fala mal, com quem faz isso, com quem faz aquilo. E para nós cristãos não é assim. Esse é o nosso diferença. Por isso que nos move então a fazer diferença no mundo e acreditar no mundo. E aí nós voltamos novamente àquela experiência, porque uma instituição de 2000 anos, ela então mantenha viva até hoje. Porque não é de experiência humana, ela é de experiência divina. E nós devemos ter a certeza disso na nossa vida. A leitura do Atos dos Apóstolos, então, nos aponta então, o que aconteceu quando a comunidade faz essa experiência da misericórdia. Eles vivem juntos, unidos, partilham tudo, rezam juntos e não é por obrigação. O que nos move a estar aqui na missa hoje? É por obrigação ou por amor? Levantar de manhã cedo, estar nessa celebração, quem está com o rádio ligado, por que você faz isso? É por obrigação, por medo de ir para o inferno? Ou porque nós amamos a esse Deus que entregou por nós? Queremos devolver este amor. E quando nós devolvemos este amor, nós então fazemos a experiência da misericórdia de Deus. E São Pedro, na segunda leitura, nos lembra então: nós fomos regenerados quando uma esperança viva. Ou seja, a misericórdia de Deus não é só perdoar o passado, ela se abre também ao futuro. Não é viver remoendo alguma coisa que já passou, mas não fazendo a experiência de fazer algo melhor daqui para frente. É ser curados
daquilo que fechamos ao nosso coração e que talvez faz mal para nós mesmos e para as outras pessoas. Que esse domingo da Divina Misericórdia seja uma graça profunda de abrir-se à experiência de Deus, mas sobretudo entendermos que hoje é o dia de pedir o perdão de Deus. Hoje é o dia de reconciliação. E se queremos o céu, que nós possamos então dar o primeiro passo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.